Olá, eu vou resolver agora exercícios de integrais, começando pela ficha de integrais duplas, pela questão 4. Nessa questão é dada uma região de integração. Ele diz quais são as curvas que limitam essa região, que no caso é a reta y igual a 2 menos x e a parábola y igual a x ao quadrado. Ele diz ainda quais são os pontos onde essas duas curvas se encontram. Bom, ele diz então que se R é a região englobada pelas duas curvas, então qual vai ser a integral dupla dessa função aqui, de 1 mais 2y, nessa região R? Bom, eu já desenhei aqui previamente. A região ela é compreendida, como diz a questão, pela reta y igual a 2 menos x e pela parábola y igual a x ao quadrado. A gente já conhece essa parábola, uma parábola com cavidade voltada para cima, passa na origem. A reta pode ser determinada por quaisquer dois pontos onde ela passe. É importante esses dois pontos que elas se interceptam, porque aí a gente vai ver justamente os limites da integração. Se não tivessem sido fornecidos, eles poderiam ser obtidos considerando as duas funções como sendo iguais. Então, a partir do momento que eu igualo essas duas funções, ou seja, 2 menos x igual a x ao quadrado, eu encontro o x e o y, que são comuns a ambas, ou seja, por onde ambas passam. Resolvendo essa equação do segundo grau, a gente vai obter justamente esses pontos que foram dados. Então, menos 2, 4, e 1 e 1, certo? Bom, mas se não tivessem sido dados, poderiam ter sido obtidos resolvendo essa equação aqui do segundo grau. Bom, como ele fala que é a região que é englobada por essas duas curvas, então é essa região aqui, certo? Toda essa região. Bom, para calcular então a integral, o que a gente vai fazer é calcular a integral dessa função, 1 mais 2y, delimitando os limites de integração, determinando esses limites. E para determinar esses limites, a gente precisa decidir se essa região aqui R, ela é uma região tipo 1 ou tipo 2. Para ela ser uma região tipo 1, o y ele precisa estar limitado entre duas curvas, uma curva embaixo e uma curva em cima, em função de x. Para ser tipo 2, a gente vai considerar que o x precisa estar limitado entre uma curva à esquerda de y e uma curva à direita. Então, a gente vai olhar para essa região aqui agora e a gente vai se perguntar se é mais fácil enxergá-la como uma região onde o y é limitado embaixo por uma curva e acima por outra, ou se a gente pode enxergar o x variando de uma curva da esquerda para uma curva da direita. Tem situações que a gente vai poder tratar facilmente tanto R como uma região tipo 1 quanto tipo 2. Já em outras, fica mais fácil tratar como um dos tipos. Nesse caso aqui, vai ser mais fácil considerar uma região tipo 1, ou seja, o y ele vai variar da curva de baixo até a curva de cima. Perceba que nessa região, toda ela, a curva de baixo é a parábola, em toda essa região. Se eu percorrer aqui a região com essa seta, em toda ela, a curva que limita embaixo é a parábola e a curva que limita em cima é a reta. Como isso acontece, eu posso realmente tratá-la como uma região tipo 1. A curva que limita embaixo é o x ao quadrado e a curva que limita em cima é a reta 2 menos x. E aí eu vou integrar primeiro em relação a y e depois integro em relação a x, sendo x variando em qual intervalo? Eu trago essa setinha vermelha até o final, ela encontra aqui, na verdade, no começo, o x igual a menos 2. E se eu percorrer a região toda, só vai parar quando x for 1.
Então, os limites de integração para o x é de menos 2 até 1. Bom, agora, então, resta integrar. Eu vou integrar primeiro, então, em relação a y, vou manter a integral de fora, menos 2 até o 1, e vou integrar em relação a y. Vai ficar a integral de 1, que é y, mais a integral de 2y, que vai ser 2y ao quadrado sobre 2. Isso com y variando de x ao quadrado até 2 menos x. Depois eu vou integrar em relação a x. Continuando, então vai ficar de menos 2 até 1. Eu vou substituir agora o 2 menos x em toda a função. Então, eu vou substituir aqui no lugar do y, vai ficar 2 menos x, mais esse 2 e esse 2 já posso simplificar. Então, eu vou substituir o 2 menos x aqui no lugar desse y, vai ficar 2 menos x ao quadrado. Bom, eu tenho que fazer isso, né, pelo teorema fundamental do cálculo, menos aplicando isso também no lugar do y. Então, vai ficar x ao quadrado no lugar do y, mais esse x ao quadrado no lugar do y, como está ao quadrado, vai ficar x à quarta, dx. Aí, agora eu vou desenvolver isso aqui e somar os termos semelhantes. Aí, eu desenvolvo o quadrado da diferença, né? Então, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo e por aí vai. Quando eu fizer isso e somar todos os termos semelhantes, eu vou ficar com a integral de menos 2 até 1, de 6, menos 5x, menos x à quarta, dx. Quando eu fizer essa integral em relação a x, eu vou obter 189 sobre 10, ou 18,9, certo? Essa seria o valor da minha integral dupla. Bom, para finalizar, eu queria fazer duas observações. A primeira é, eu posso tratar essa região como uma região tipo 2? Para fazer isso, eu teria que enxergar que o x ele está limitado da esquerda para a direita pela mesma curva em toda a região. Se a gente olhar aqui onde eu desenhei, a curva da esquerda é a parábola, y igual a x ao quadrado. Se eu colocar ela como uma região tipo 2, eu precisaria isolar essa curva aqui em função do y, x em função do y. E para fazer isso, a gente teria que x é igual, aqui seria mais ou menos a raiz de y, só que desse lado o x é negativo, então seria menos a raiz do y, certo? Bom, e quem é que está limitando ela aqui na direita? É a reta. E a reta, quando eu isolo o x aqui, seria 2 menos y, certo? Porém, quando eu trago essa setinha mais para baixo, aqui, por exemplo, ela ainda é a esquerda, é menos raiz de y e a direita é a reta. Mas se eu vier mais para baixo ainda, aqui, a curva da esquerda continua sendo menos a raiz de y, mas a da direita não é mais a reta. É o outro lado da parábola. E aí, esse outro lado da parábola já é x igual a raiz de y. Então, nesse caso, para eu poder tratar essa região como tipo 2, eu precisaria dividir ela em duas partes. Essa parte até aqui, essa parte de cima, ela vai de menos raiz de y até 2 menos y. Mas essa parte de baixo vai de menos raiz de y até raiz de y. Então, eu precisaria calcular as integrais, as duas integrais em cada região, R1 e R2, e somar as duas integrais. Aí, isso me daria 18,9. Vai ser bem mais trabalhoso fazer desse jeito. Então, nesse caso, é melhor fazer como região tipo 1. Uma outra observação que eu gostaria de fazer é, vamos supor que, em vez de ser pedida essa integral,
fosse solicitada a integral, a área dessa região. Imagina que o que fosse solicitado fosse a área. Como fazer a área dessa região? Nós teríamos que fazer os mesmos limites de integração para a região. Então, a gente continuaria com as duas integrais, uma variando de x ao quadrado até 2 menos x e menos 2 até 1, dy dx. Só que a função que iria ser integrada não seria essa, seria a função 1. Então, quando a gente integra 1 dy dx, nesses limites de integração, a gente está calculando a área dessa região. Não é o que era pedido, mas eu estou só exemplificando, porque em alguns momentos eu vou pedir a área, né, da região, e aí a área da região, a única diferença é que você vai integrar o 1 dy. No caso aqui, a integral de 1 dy seria y. E aí a gente continua a integral e iria achar o valor da área. É isso.